Bom, voltamos e aí a gente vai agora ampliar um pouco o que a gente falou sobre as etapas de planejamento, né, da administração operacional das organizações. A primeira etapa, né, do projeto de um planejamento é o projeto do produto ou serviço, ou seja, com base na missão, na visão da organização, como a gente já mencionou no finalzinho do vídeo passado, né, a organização precisa agora é, coletar as informações necessárias, ou seja, com base nessa missão e visão, fazer um levantamento de estudos que podem envolver as diferentes áreas da organização, né? O marketing, que entende hoje que tem foco nos consumidores, de entender o que os consumidores querem, que tem um plano para criar uma imagem favorável para a marca, para a empresa, a partir da propaganda, da promoção, dos eventos, né? E essa imagem ela tem que parecer real com relação ao produto que chega ao consumidor final. Então isso precisa ser adequado, porque tudo isso tem custos, né? A gente fala muito da administração como uma área que procura reduzir custos para aumentar lucros, e o marketing é aquele departamento que cria uma imagem favorável, e criar imagem significa mais um investimento que deve fazer parte dessa programação, né, operacional. Uma empresa hoje deve ter no seu planejamento financeiro uma verba para marketing, para que construa comunicação adequada, né, e crie uma imagem positiva para essa empresa, para esse produto. Então, nisso entra também a pesquisa e informações sobre interesses, expectativas, necessidades, desejos dos consumidores, né? E isso deve ser repassado para a operação como uma forma de definir, né? Como estabelecer o produto, a característica, a qualidade desse produto para ser produzido e atender essas expectativas. Criar uma unidade, né, entre os departamentos. Um diz uma coisa, o outro faz algo que é proporcional, que é relacional, e não cada um falando e fazendo coisas diferentes. Fica esquisito e não funciona. Tá? E aí leva em consideração também o financeiro, a questão de quanto pode gastar, de quanto pode investir, de quanto não pode, a questão da logística, como é que pode ser distribuído, como não pode ser distribuído, a questão do RH, tem condições de produzir isso com a mão de obra assim, assado, mais especializada, menos especializada, existem pessoas para fazer isso, não existe. Então, existe essa necessidade de uma coleta de informações que precisam ser analisadas, e aí vem um segundo passo, que é selecionar as melhores ideias. E as melhores ideias não são necessariamente aquelas perfeitas, mas são aquelas que são execuíveis. Lembram-se disso, né? Ou seja, aquelas que podem se tornar realidade, que podem ser executadas por uma empresa e trabalhar para que elas sejam bem aceitas pelo mercado. E aí sim, né, estruturar um plano para a produção de um projeto final de como vai ser produzido esse produto, serviço. Então a gente pode dizer que cabe ao gerente de operação analisar essa produtibilidade, ou seja, essa possibilidade de produzir bem e de que forma pode ser produzido, né? Comparando, portanto, essas prioridades de produção em termos de qualidade, confiabilidade e custo. Tem que estar a produção de algo tem que estar dentro de um custo, de um valor de investimento possível, e deve-se fazer o melhor produto possível, de modo que ele seja visto pelo consumidor como um produto de qualidade e, com isso, transfira confiança para que esse consumidor consuma novamente. Né? Então, esse é o primeiro passo do desafio do planejamento operacional. Uma vez isso planejado, vem a segunda etapa do planejamento, que é a questão da capacidade. Simples, a capacidade significa decidir quanto do produto a gente pode produzir, né? Ou seja, vamos montar uma fábrica que tem capacidade para produzir quantas peças, quanto do produto, nosso serviço pode atender a quantos clientes
Então é preciso ter noção do processo. No caso de produto, é saber quanto tempo o processo produz uma peça, 10 peças, 1.000 peças, e aí entender dentro desse tamanho de maquinário com certos prazos, um dia, uma semana, um mês, quanto é possível produzir, né, para ter uma ideia de potencial. A mesma coisa no serviço é entender o seu tipo de serviço. É um serviço de lanchonete, você consegue fazer quantos pratos numa cozinha que você tem ou que você pode ter com o seu investimento. Você pode produzir quantos pratos ao mesmo tempo, quanto tempo você demora para fazer um prato. Então você precisa de tudo isso para você definir a questão do seu custo, de quanto vai vender, de quanto você consegue fazer para poder produzir um produto de qualidade que faça confiança e quanto isso vai custar, né? Então esse planejamento de capacidade ela pode levar em consideração uma antecipação, ou seja, é preciso se prever uma demanda. No caso de empresas que atuam ou serviços que atuam no mercado já existente, talvez é possível você saber fazer uma antecipação. Por exemplo, a indústria de chocolate sabe que um período que antecede a Páscoa é possível você ter um aumento na demanda, né, do consumo de chocolates de tantos por cento, historicamente. Então é possível se antecipar e não deixar para produzir tudo de última hora, mas ao longo do ano anterior você vai produzindo aos pouquinhos, reduzindo a questão de hora extra de funcionário, reduzindo a questão de investimento em cima da hora, que torna o custo de produção mais caro. Você vai produzindo aos pouquinhos, todo mês um pouquinho de chocolate a mais, sabendo que você tem uma vida longa, né, para esse produto, que vai ser consumido rápido, próximo da sua data, né, festiva e tal. Então a tendência é as pessoas criar linhas de produção antecipadas para isso. É possível, a gente pode considerar também que algumas empresas podem produzir por reação, ou seja, suprir uma necessidade, vai lá e atende essa necessidade, né? Ou seja, reage a cada situação que surge. É lógico, essa não é uma tendência muito favorável para redução de custos, né? Mas você pode ter planos flexíveis, sabendo que alguns momentos pode ter um pico ou não, e aí você fica só esperando vir esse pico para atender, né, essas expectativas. Então você pode ter planos de contingência, ou seja, você pode ter planos para atender esses picos quando eles aparecem, e aí ele pode reduzir em algumas coisas esse pico e você pode aproveitar. E a questão do acompanhamento, né? Então o acompanhamento é o seguinte: a empresa, ela, diferente da reação, né, em que ela espera dar o boom assim para fazer os investimentos necessários para adquirir novos equipamentos ou novos insumos e tal, para atender essa nova demanda que veio acima do normal. A do acompanhamento, ela procura estar sempre um pouco abaixo, um pouco acima da sua capacidade total, né? Ela sempre não produziu tudo o que ela pode, guardando uma reserva para qualquer situação inusitada, acompanhar ou tentar atender e resolver problemas emergenciais, né? Essas são estratégias que acabam sendo adotadas dentro desse planejamento de capacidade. Tá? O terceiro passo é sim definir a localização, né? E aí a ideia de localização sim tem a ver com a questão territorial, aonde eu vou montar a minha empresa, aonde as organizações vão ser montadas. Se a gente for ler bem direitinho o texto do livro, o objetivo do planejamento de localização é posicionar a capacidade do sistema de operação de modo a minimizar os custos totais de produção e de distribuição, custos fixos de capital e custos variáveis de operação. Tentar explicar para vocês com um exemplo muito legal.
Eu estava conversando com um colega que atua numa empresa que atende a Jeep Fiat, né, lá em Goiânia. Então, o que faz? A empresa deles produz peças, parafusos, porcas e tal, né? E o principal cliente, não é o único cliente, mas o principal cliente deles é a Fiat Jeep, que fica em Goiânia. Como eles têm outros clientes, eles precisam ter eles precisam ter um escritório central no Recife, porque é a cidade que tem uma facilidade de conexão com esses outros clientes, onde os outros clientes têm escritórios, fica mais fácil de trabalhar a logística de documentos, né, de transporte de pequenas mercadorias, sobretudo a parte logística, banco, RH e tal, fica mais fácil organizar todo esse processo. Mas a produção e a entrega desse produto lá para a Fiat é muito mais vantagem eles fazerem uma fábrica próximo da Fiat. Mas a Fiat fica em Goiânia, né? E aí uma fábrica em Goiânia próxima ali tem impostos. E o que eles fizeram? Eles pegaram um pouquinho mais longe, mas não muito mais longe, na divisa com o estado da Paraíba, ou seja, no estado da Paraíba, e aí eles têm uma redução percentual de imposto que é tão suficiente para eles economizarem que sai mais barato e vantajoso as pessoas morarem no Recife, se deslocarem até a fronteira com a Paraíba, né? Trabalharem numa fábrica que produz lá a custo um pouco mais barato, a custo bem mais barato por causa da questão do imposto, e transportar esse produto para a fábrica da Jeep. Sai mais em conta, né, do que ter uma fábrica aqui mais próxima no Recife e mais próxima até do Porto de Suape ou do aeroporto ou de outros canais distribuidores para evasão do produto, da mercadoria, porque o principal cliente está lá, né? Então isso é para vocês terem uma ideia de como a localização é importante. Então às vezes você quer ter um serviço de contabilidade, às vezes é interessante você pensar que um escritório de contabilidade pode estar melhor localizado se ele estiver em um centro comercial, onde tem várias outras empresas. Lembrando, nem sempre as empresas têm toda a sua estrutura numa fábrica. Às vezes a fábrica fica distante em termos de localização por questões geográficas, de logística rodoviária, e tem centrais operacionais com marketing, com comercial, com RH, enfim, esses departamentos em áreas mais urbanas, mais centrais, por uma questão política, econômica. E aí são áreas que podem ser mais potenciais para um escritório de contabilidade, por exemplo, de serviços de consultoria, por exemplo, né? Aí nós vamos para a terceira etapa, que é a questão do planejamento do processo de produção, né? Ou seja, como é que esses produtos eles vão ser produzidos, confeccionados, levando sempre em consideração a questão do volume, a quantidade de produtos que se quer produzir com relação à variedade de produtos que se quer produzir. Então, sempre há uma relação inversa entre eles, né? Se uma fábrica quer produzir uma quantidade maior de objetos, geralmente ele tem que usar um modelo que produza menos objetos. Lembram lá, isso existe desde do Ford, né? Produzia muitos carros, um volume, mas em compensação só fazia um carro, né? E aí as indústrias mais novas se adaptam a essas necessidades. Às vezes quer produzir uma quantidade maior de carros, 4 carros, 5 carros, e aí precisa de uma plataforma para cada produção, e com isso você tem uma estrutura maior que precisa então de um projeto menor para se adequar, né? Então a gente vai explicar isso melhorzinho no próximo vídeo, porque a gente já está acabando com o nosso tempo. Dá uma respirada, uma água e vamos voltar daqui a pouco. Clica aí.